Pessoal, então agora vamos conversar um pouquinho sobre tecido conjuntivo, fazer uma revisãozinha básica do conteúdo para a gente poder partir para a questão sobre tecido conjuntivo da prova de 2010 oficial do ENAD de fisioterapia. Sempre bom, porque o aluno do último ano viu esse conteúdo já há muito tempo no curso e vale a pena relembrar. Não sabemos se essa questão pode ser cobrada novamente, mas talvez algo relacionado a esse tecido, a esses conteúdos básicos, né? Apenas para deixar clara a questão, então queria ler a questão com vocês, do 2010, né, do ENAD da fisioterapia, questão de número 11. O tecido conjuntivo forma uma rede contínua responsável pelas relações espaciais entre as células, os tecidos e os órgãos do corpo. Os constituintes do tecido conjuntivo são quase sempre os mesmos. Fibras, né, presente na matriz extracelular, colágenas, elásticas e reticulares, substância fundamental amorfa ou matriz extracelular e células. As características do tecido conjuntivo dependerão da função de cada região. A combinação de proporções específicas dos constituintes resulta em tipos de tecido conjuntivo estruturalmente diferentes, com propriedades mecânicas próprias, o frouxo ou aureolar e o denso. São os estresses mecânicos da atividade motora normal que determinam a constituição do tecido conjuntivo. Bom, então essa parte foi uma parte introdutória, né, da questão. Isso é importante os alunos perceberem que até aqui não teve pergunta ainda, certo? Então é interpretação de texto pura. E algumas informações que ele presta aqui, como essa da última frase aqui, que a combinação de proporções específicas dos constituintes resulta em tipos de tecido conjuntivo estruturalmente diferentes, com propriedades mecânicas próprias, e aí ele classifica, né, o frouxo, o areolar e o denso. Isso aqui já vai ajudar a gente, né, nas respostas abaixo, tá? Então, o que ele vai fazer nesse momento? A partir das informações acima, avalie as afirmações a seguir. Ok? Então, a primeira, o tecido conjuntivo frouxo adapta-se com o encurtamento e a contração de suas fibras, caso não haja movimento adequado, como no caso de uma imobilização, certo? Imobilização articular com gesso, enfim, ou uma imobilização forçada por tala, qualquer técnica. Segunda afirmativa, as cicatrizes são formadas por tecido denso e sem orientação, se não forem submetidas a estímulos mecânicos. Terceira, as fáscias musculares estão em continuidade com os tendões e aponeuroses musculares, formando um sistema interligado adaptado à transmissão de tensões mecânicas. Quarto, as diversas fases do processo de reparo do tecido conjuntivo não interferem na redução do risco de recidiva das lesões musculoesqueléticas. E a quinta afirmativa, o tecido conjuntivo pode apresentar maior proporção de fibras e se tornar denso se houver necessidade de resistência. Se a resistência é requerida em direção preferencial, haverá orientação das fibras colágenas segundo essa orientação. O que o aluno vai ter que fazer nesse caso? Vai ter que apontar quais alternativas dentre essas 5 estão corretas, tá? Então vamos fazer uma revisãozinha rápida do conteúdo. Queria lembrar para todos os alunos que nós temos apenas 4 tipos de tecido no corpo, rapidamente, né? O tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Sendo o conjuntivo, então, aquele mais rico em subclassificações de todos os tecidos que a gente tem aqui. Como característica geral, o conjuntivo ele é rico em material intercelular entre as células, né? Ou seja, ele costuma ter menos células e bastante material intercelular, e ele possui vários tipos diferentes de célula, tanto células fixas como migratórias, tá? Essa migratória aqui, a gente pode entender como as células que fazem parte também do sistema imunológico, porque muita coisa da defesa do organismo contra invasores costuma acontecer, né? O sítio de batalha é realmente no tecido conjuntivo, tá? Aproveito aqui para colocar outras conceituações importantes sobre o tecido conjuntivo. Então, ele serve para sustentar e unir os diversos tipos de órgão do corpo.
Ele é responsável pelo estabelecimento e manutenção da forma do corpo, então é o tecido conjuntivo que deixa com que tenhamos o nosso formato, a nossa manutenção, e depois ele consiga ter esse formato, enfim, a gente tem diferentes caras, diferentes estruturas e diferentes curvas em cada organismo pela presença do conjuntivo. Ele é o maior tecido do organismo, como eu já tinha dito antes, tem várias subclassificações, então, na verdade, o tecido ósseo é uma derivação do tecido conjuntivo, o hematocitopoético, o conjuntivo propriamente dito, enfim, o gorduroso, né, adiposo, várias são as classificações que a gente tem dentro do próprio tecido conjuntivo. Ele serve de maneira geral para dar sustentação, para fazer armazenamento, para preenchimento, defesa e nutrição do tecido epitelial subjacente. Já mostro uma foto para vocês. Muito importante destacar que o tráfego de oxigênio e de nutrientes se dá através do tecido conjuntivo e ele tem uma substância intercelular que a gente chama de hidroproteica, bastante hidratada com diversas proteínas diferentes, certo? Tecido conjuntivo de maneira geral, nessa fase a gente consegue entender que o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o de interesse dessa questão, ele se divide em frouxo e denso. O denso ele vai se subdividir então em denso modelado, que vai estar presente nos tendões, né, e ligamentos, e o denso não modelado, que geralmente fica acompanhando o conjuntivo frouxo, certo? Bom, como eu já comentei antes, nós temos também o tecido conjuntivo de propriedades especiais, então tecido adiposo, tecido elástico, tecido reticular ou hemocitopoético e o tecido mucoso, e ainda o tecido conjuntivo de suporte, cartilaginoso e ósseo, tá? Aqui à direita, na imagem da direita, a gente consegue observar um esquema da pele fina, né? Então, aqui em cima, lá em cima da imagem, a gente tem a queratina, a epiderme, né, o tecido epitelial, então compondo todas essas estruturas aqui, e embaixo, aqui nessa região intermediária, é o tecido conjuntivo frouxo, que se mostra aí clarinho, com menos presença de fibra, e a gente consegue ver aqui até um vaso sanguíneo, mostrando a característica mesmo dele de nutrir o tecido epitelial que fica acima. Abaixo do tecido conjuntivo frouxo, eu já consigo ver um tecido conjuntivo denso, não modelado nesse caso. Em vermelho aqui a presença de diversas fibras que vocês não conseguem observar no conjuntivo frouxo, realmente dando suporte para esse tipo de tecido, tá? Então, essa é a classificação do tecido conjuntivo propriamente dita. Ele se divide em frouxo e o denso, por sua vez, se divide em denso modelado, tendões e ligamentos, e o denso não modelado, que costuma dar suporte para o tecido conjuntivo frouxo. Vamos lá. O tecido conjuntivo frouxo, então, detalhando mais, ele suporta estruturas normalmente sujeitas a pressão e atritos pequenos. Por isso que a gente viu ele presente ali na região da pele, certo? Então, todo suporte, qualquer apoio que você dá no seu braço, na sua perna, ao sentar, essa pressão que a gente recebe aí do meio externo, até por conta da força da gravidade, ela é dissipada pelo tecido conjuntivo frouxo. Pequenos atritos também então, são suportados aqui. O tecido conjuntivo frouxo, então, preenche o espaço entre grupos de células musculares e células epiteliais. Então, abaixo do denso não modelado, a gente fatalmente encontraria o músculo. E também ele se forma em torno dos vasos sanguíneos, até pela necessidade de nutriente, né? Então, eles encontram, o tecido conjuntivo frouxo é encontrado na papila da derme, na hipoderme, em membranas serosas que revestem as cavidades peritoneais e pleurais e também em volta das glândulas, né? As células mais presentes nesse caso são o fibroblasto, que produzem diversas fibras colágenas que precisamos, vamos comentar isso logo mais, e os macrófagos, que são responsáveis pela defesa, pela parte imunológica do nosso organismo. Aqui está um outro esqueminha em que podemos observar muito bem, de novo aqui a epiderme,
né? E número 2 aqui, o tecido conjuntivo frouxo, com uma menor quantidade de fibras do que o número 3, que é o denso não modelado, tá? Então, de novo, o conjuntivo frouxo no meio do caminho entre o epitelial e o conjuntivo denso não modelado. Bom, vamos para a questão então. A primeira afirmativa da questão é de que o tecido conjuntivo frouxo adapta-se com o encurtamento e a contração de suas fibras, caso não haja movimento adequado, como no caso de uma imobilização. Tá? Então, dizendo aqui que o tecido conjuntivo frouxo pode sofrer adaptação dependendo do estímulo mecânico a que ele é submetido. Nesse caso da questão, ele comenta sobre a imobilização, que na verdade seria uma ausência de estímulo mecânico, né? Bom, como todos aí que já são quase fisioterapeutas, né, já estão no processo final, se preparando para essa prova final que é o ENAD, todo mundo sabe que a movimentação, a mobilização, principalmente do tecido cicatricial, ela promove realmente um processo cicatricial e um processo na reabilitação muito mais harmônico quando a gente tem estímulo para esse local. A imobilização plena ela é muito boa para algumas finalidades, mas no caso, pensando na articulação e nas adaptações que vão acontecer, muitas vezes a imobilização acaba trazendo aderência, algum tipo de problema para o nosso paciente, né? Então, voltando aqui para o miúdo da questão, a imobilização, nesse caso, ela realmente vai estar empregada aqui numa forma correta nessa afirmativa, porque realmente, após imobilização, o tecido conjuntivo ele vai se adaptar e as suas fibras vão se encurtar, esse tecido vai acabar ficando com características um pouquinho mais densas e a movimentação depois do fim da fase de imobilização, ela pode ser prejudicada, né? É importante lembrar que a gente tem a presença de fibroblasto nesse tecido, e o fibroblasto, como eu falei, ele produz bastante fibras, e a imobilização prolongada é capaz de promover o aumento na quantidade desse tipo de tecido que fica entre as fibras musculares. Então, essas adaptações que vão acontecer acabam por limitar o movimento e podem sim prejudicar uma eventual função muscular e a recuperação funcional do segmento. Isso é muito comum quando a gente observa tanto casos de imobilização depois de entorse, como imobilização depois de lesão muscular. Então, essa alternativa, essa afirmativa 1 aqui, ela está correta. Então, o tecido conjuntivo frouxo também é uma estrutura que vai sofrer adaptação nesse processo devido à presença ou não de forças mecânicas. Bom, segunda afirmativa. As cicatrizes são formadas por tecido denso e sem orientação, se não forem submetidas a estímulos mecânicos. Podemos continuar com o raciocínio empregado na primeira afirmativa, né? Também levando a uma ideia de que essa afirmativa está correta, tendo em vista que as adaptações que o tecido conjuntivo sofrem, elas também podem ser modificadas aí por diversos fatores ambientais, dentre eles estímulos mecânicos, tá? Já falamos que esse tipo de estímulo ele é decisivo para que ocorra um adequado equilíbrio entre a produção dos fibroblastos, o tipo de colágeno que vai ser produzido, a estrutura molecular que esses elementos vão adotar depois de uma correta estimulação, enfim. E também todas as propriedades biomecânicas que o tecido cicatricial possui, né? Existem algumas evidências indicando que o tecido cicatricial, quando é imaturo, possivelmente ele seja mais sensível aos estímulos mecânicos do que um tecido normal maduro, ou seja, uma certa flexibilidade, uma elasticidade, uma plasticidade do tecido cicatricial novo, né? Então, realmente estímulos mecânicos corretos conseguem fornecer tanto histologicamente quanto biomecanicamente um tecido conjuntivo
mais harmônico, né? Isso a gente consegue ver em alguns trabalhos, né, que mostram a importância da fisioterapia no tecido cicatricial. Claro que tem a dependência de alguns estímulos genéticos, mas aqui eu coloco uma imagem com dois exemplos claros de cicatriz hipertrófica. No primeiro caso, uma cicatriz hipertrófica comum, e no segundo caso, já uma queloide, né? Com certeza, não só a parte genética, mas fatores ambientais levaram à formação dessas dois processos cicatriciais que são realmente fora dos padrões, né? Então, a afirmativa 2 também é uma afirmativa correta. Afirmativa 3. As fáscias musculares estão em continuidade com os tendões e aponeuroses musculares, formando um sistema interligado adaptado à transmissão de tensões mecânicas. Então, lembrando aí que o tecido conjuntivo denso modelado é o que faz essa correlação, esse meio de campo entre as fáscias musculares e o tecido muscular propriamente dito ligado aos tendões, né? Então, essa afirmativa 3, ela também está correta, porque além de ser uma constatação anatômica e histológica, ela também é uma constatação biomecânica. As fáscias, apesar de estarem no ambiente muscular, elas são compostas de tecido conjuntivo propriamente dito, e elas estão em continuidade com os tendões, né? Então, elas não são músculo, elas estão tecido conjuntivo, tá? Então, dada essa continuidade com o tecido muscular, quando ela é tracionada pela contração de um determinado músculo ou grupamento muscular, ela é capaz, então, de promover essa tensão mecânica, muito provavelmente por um acidente ósseo que vai fazer uma articulação se estabilizar ou se mexer. Então, essa alternativa, ela também é correta, né? Essa imagem mostra bem como ela tem essa possibilidade de disseminar uma tração mecânica para determinado ponto ou para determinado músculo. Então, essa afirmativa 3 ela também é correta, porque ela realmente interliga o sistema e permite a transmissão de tensões mecânicas exercidas no músculo. Bom, a quarta afirmativa, as diversas fases do processo de reparo do tecido conjuntivo não interferem na redução do risco de recidiva das lesões músculo-esqueléticas. Essa afirmativa aqui, pessoal, ela não é uma afirmativa correta, porque temos que lembrar que temos diversas fases que têm que ser respeitadas no processo de reparo do tecido conjuntivo. Lembrando que depois de uma lesão, o nosso corpo tem apenas dois caminhos para seguir. Ou o reparo tecidual, que é justamente o maior exemplo é a formação do tecido cicatricial, que não é igual ao tecido de origem, portanto, vamos pegar o músculo ou o próprio tecido conjuntivo de exemplo. Depois de uma lesão no músculo, por exemplo, eu tenho lesão de fibra muscular, mas eu não tenho uma regeneração dessa fibra muscular, ou seja, quando a gente fala regenerar, a fibra muscular ela nunca mais volta a ser músculo. No local da lesão muscular vai aparecer um tecido cicatricial, que é conjuntivo, né? Um outro tipo de tecido. Então, por isso que a gente chama de reparo e não de regeneração. Inclusive, essa pergunta costuma aparecer em vários processos seletivos aí para ingresso em diversas carreiras, né? Diversos concursos, tentando fazer, entre aspas, uma pegadinha com o aluno. As principais fases, então, quando a gente vai depois de uma lesão tecidual, é a fase inflamatória, que é seguida pela fase de proliferação e, por último, a fase de remodelação, tá? Então, não respeitar essas fases, consequentemente, interfere sim na chance de recidiva. Então, por exemplo, numa fase inflamatória inicial, numa lesão muscular extensa, se a gente começar com mobilização precoce, por exemplo, a gente vai promover uma reruptura das fibras que acabaram de se romper e que ainda não estão devidamente restabelecidas para suportar uma sobrecarga. E aí eu volto para essa lesão numa fase mais inicial, que atrasa o processo de reabilitação, ou se não, realmente eu promovo uma recidiva da lesão, né? Então, é muito importante a gente levar em consideração que o tecido cicatricial ele tem um tempo a ser respeitado e
Isso tem uma relação direta com o trabalho do fisioterapeuta, né? Que quando não compreende corretamente essas fases, ele pode estar submetendo algum estresse mecânico à estrutura antes da hora, e isso acaba levando uma recidiva ou uma piora do quadro, tá? Então, é importante a gente lembrar, essa quarta afirmativa, então, ela é falsa, ela está errada no que diz respeito à recidiva e à possibilidade de não respeitar a fase, está relacionado à recidiva aí. A quinta afirmativa, então, o tecido conjuntivo pode apresentar maior proporção de fibras e se tornar denso se houver necessidade de resistência. Se a resistência é requerida em direção preferencial, haverá orientação das fibras colágenas segundo essa orientação. Isso é até um princípio da fisioterapia, né, que a gente tenta promover diversas técnicas, como massagem transversa de Cyriax, por exemplo, tentando alinhar o tecido conjuntivo a formar fibras em determinada orientação, onde a resistência seja maior. Então, essa quinta alternativa, essa quinta afirmativa, ela também está correta. De se considerar quanto ao tecido conjuntivo, está correto falar que a gente pode densificar o tecido de acordo com a necessidade de resistência, né? Então, se a gente pensar na academia, por exemplo, pessoas que vão na academia, a gente tem todo um rearranjo da região tendinosa, enfim, e de inserção, tornando essa região mais densa de acordo com a necessidade de sobrecarga, de demanda, de resistência, tá? Então, essa quinta afirmativa está correta. Voltando à questão, então, nós temos então que é correto apenas o que se afirma em 1, 2, 3 e 5, porque, como eu falei, a afirmativa 4 está errada. Então, o gabarito aqui dessa questão sobre tecido conjuntivo nos traz que a alternativa B é a alternativa correta e que deveria ser marcada pelos alunos da fisioterapia. Tudo bem? Espero ter esclarecido e feito uma revisão rápida aí de tecido conjuntivo com todos vocês.